Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 10º dia do jejum, 21 dias para aumentar a nossa fé. Estamos praticamente na metade do nosso jejum, não é? Faltam apenas 11 dias para nós concluirmos essa linda jornada espiritual de fé e aprendizado da palavra de Deus. Você que conseguiu chegar até aqui, acredite, você já é um vencedor, amém? E que o Senhor te dê forças para você completar a próxima metade, amém? Você sabe que o profeta Abacuque, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. E falando que nós estamos na metade desse jejum, eu estava lembrando desse texto quando o profeta diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. Por que ele não fala para avivar no início, não é? E nem no final? Porque no início, todo mundo ali está animado com a obra, começando, e no final, porque está terminando, não é? Mas quando chega no meio, que bate aquele desânimo, aquele cansaço, aí o profeta ora e fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. Mas a oração que eu quero fazer a Deus por você nessa noite é isso: Senhor, aviva a vida dos meus irmãos na metade desse jejum, para que a gente consiga chegar até o fim, em nome de Jesus, amém? Então, creio que essa noite, nessa live, o Senhor vai renovar as suas forças. É como se nós estivéssemos começando esse jejum hoje, amém? Eu creio que será poderoso na sua vida, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Muito bem. Eu quero, como sempre estou fazendo aqui todos os dias na nossa live, dar os testemunhos. Eu tenho 2 testemunhos aqui para você, para compartilhar com você, e também quero aproveitar e te encorajar, te motivar a enviar o seu testemunho também pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. E o testemunho de hoje é o do nosso irmão Fabiano, é o 2º testemunho do Fabiano aqui na nossa live. Vamos ouvir o testemunho dele. Olha, graça e paz, pastor Léo. Esse jejum de 21 dias está sendo uma bênção demais. Gostaria de contar mais um testemunho. Domingo, no Dia das Mães, eu estava com a minha tia Dirce, irmã de meu pai. Falei de Jesus para ela e ministrei sobre salvação. Li o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, e disse para ela que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a convidei para ir ao culto no domingo. Ela foi e entregou a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Amém, Fabiano. Obrigado por compartilhar o seu testemunho com a gente. Fico muito feliz pela sua tia. Você não desistiu dela, você pregou a palavra de Deus para ela e ela esteve aqui. Eu lembro desse momento, foi muito especial. De bênção. Fico muito feliz por esse testemunho, meu irmão. Bom, tem mais um testemunho aqui. É o testemunho do Lincoln. O testemunho do Lincoln é o seguinte: pastor, eu estou vivendo uma grande experiência nesse jejum. Está sendo muito bom para mim, pois estou vivendo uma fase muito difícil em minha vida. Hoje, posso dizer que sou filho de Deus, porque entreguei minha vida a Jesus. E não vou desistir de lutar pela minha família. Hoje fazem 48 dias sem ver a minha esposa. E quanto mais difícil fica, mais forte com Jesus eu ficarei, pois a minha fé em Jesus é infinita. Quero poder orar aí nessa igreja com a minha família e serei muito grato por tudo que aí estou vivendo. Olha, Lincoln, obrigado por compartilhar o seu testemunho conosco. Estamos orando por você, meu irmão, orando pela sua família. Nós cremos também com você, meu irmão, que um dia sua esposa vai subir com você aqui por essas escadas e você vai orar junto com a sua família, como você mesmo disse aqui. Eu quero também concordar com você nessa oração. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Bom, nesse momento nós vamos para a confissão da palavra. Mas antes, quero lembrar, como eu disse anteriormente, envie o seu testemunho para a gente. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar, e eu quero ler o seu testemunho na próxima live, tudo bem? Muito importante a gente compartilhar os nossos testemunhos, né? Bom, vamos à confissão da palavra. Todos os dias eu tenho motivado você, ensinado você um hábito novo, né? Que você deve fazer todos os dias, que é pegar um texto bíblico, ler, trazer para a sua vida e confessar as verdades desse texto.
A palavra diz: cri, por isso falei. A fé é liberada quando nós falamos. Eu quero ler com você hoje 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Esse é o texto que nós vamos confessar agora em nome de Jesus. A palavra diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Ele está falando do bom combate da fé. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Por que esse texto é maravilhoso? Porque aqui diz que há um combate, há uma guerra que nós estamos envolvidos, e esse combate sempre é o combate da fé. A peleja que você participa hoje é a peleja da fé. O dilema e a questão é: você vai crer na palavra de Deus ou vai dar ouvido a tantos pensamentos que vêm à sua mente, a tantas vozes que querem trazer dúvida ao seu coração? Então nós estamos numa verdadeira batalha da fé. Amém? E esse texto aqui, ele vai além. Ele diz que há uma recompensa para aqueles que não perdem a fé. Eu sei que tem sido uma luta para você participar desse jejum, mas nós estamos aqui participando desse jejum pela fé. Amém? Eu quero te dizer que há uma recompensa também para você após esse jejum. A gente sabe que nós não jejuamos para alcançar o favor de Deus. A bênção de Deus vem pela graça, mas há uma recompensa para quem jejua, porque fazemos isso pela fé, e a fé tem a sua recompensa. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, que todo bom atleta em tudo se domina. Por quê? Porque ele quer receber uma medalha aqui da terra. Mas nós estamos como atleta também, esperando a medalha do céu, que é essa recompensa. Por isso que nesse jejum nós estamos dominando o nosso desejo de comer, o nosso desejo do nosso próprio corpo, os nossos próprios apetites. Por isso, seja o Senhor do seu corpo, em nome de Jesus. Paulo chega a dizer: olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, eu coloco o meu corpo debaixo do meu domínio, porque eu estou numa corrida. Amém? Alguém pode até falar assim: ah, pastor, mas não precisa jejuar, porque nós estamos na graça, eu sou livre para comer. Não, não é assim. Porque se você não consegue jejuar, você não é livre. Porque quem diz que é livre para comer e não consegue jejuar, não é livre, na verdade é escravo da comida. Então você precisa demonstrar essa liberdade, que você não é escravo da comida. Amém? Há uma coroa aguardando você, há uma recompensa da parte de Deus nesse jejum que você está fazendo pela fé. Amém? Então, essa palavra que eu queria compartilhar nesse momento, essa palavra que eu queria que você entendesse. Nós estamos num bom combate da fé. Esse jejum é pela fé e há uma recompensa para aqueles que guardam a sua fé. Amém? Vamos confessar a palavra de Deus nesse momento? Levante as suas mãos. Se você puder ficar de pé, fica de pé onde você está e vamos declarar em nome de Jesus. Repita após mim, diga assim: eu combato o bom combate da fé. Diga: eu creio que a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Diga: eu amo a vinda do Senhor e pela fé o meu coração aguarda pela sua volta. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que confissão poderosa é esta palavra, não é mesmo?
Bom, irmãos, nesse momento nós vamos orar, não é mesmo? Eu quero orar nesse momento com você pelos seus alvos, orar pelos motivos de oração que você tem colocado diante do Senhor. Mas nessa noite também, além de orar pelos seus alvos, eu quero orar por Israel. A palavra diz em Salmos capítulo 122, versículo 8: orai pela paz em Jerusalém, porque na sua paz vocês terão a paz. Os seus amigos e os seus irmãos devem orar constantemente pela paz em Jerusalém. Por que isso, pastor? Essa semana você deve ter visto nos noticiários a quantidade de bombardeios, de mísseis que foram lançados contra Israel. Um ataque terrorista, uma guerra que já se arrasta por muitos anos, na verdade, aquela guerra com os palestinos, israelenses, ali com o grupo do Hamas. E a gente sabe que nessa guerra muitas pessoas morrem, muitos civis morrem, muitas crianças morrem. E Israel é o berço do cristianismo, Israel é o povo de Deus, e nós queremos orar por Israel. Amém? Nesse momento, vamos orar pelos seus alvos de oração, mas vamos orar pela paz em Israel, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento, pegue o seu cartão de oração e vamos orar a palavra de Deus. Pai, confessamos a Tua palavra nesse momento, que nós estamos combatendo um bom combate da fé, que nós estamos aqui, ó Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Enquanto aguardamos, enquanto esperamos, nós oramos, ó Deus, e o Senhor tem nos fortalecido, Pai, para perseverarmos nessa batalha, para perseverarmos, ó Deus, nessa corrida. E nesse momento, ó Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que têm perseverado até a metade desse jejum, nesse 10º dia de jejum. Já foram 10 dias, ó Pai, completamos 10 dias, muitos, ó Deus, têm conseguido fazer o seu jejum, ó Pai, se abstendo de alimentações, mas fortalecendo o seu espírito, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é que tem nos renovado, é o Senhor que coloca em nós o querer e o realizar, ó Pai, e nós cremos que como o Senhor nos ajudou até a metade desse jejum, nós vamos completar esta jornada com a graça do Senhor, com a força do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero apresentar cada alvo colocado aqui nesse cartão de oração. Pai, o Senhor tem contemplado, Pai, o coração dos Seus filhos, o desejo dos Seus filhos, a necessidade dos Teus filhos. A Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, diz o Senhor, ó Pai. Os teus filhos estão aqui porque eles querem, ó Deus, ter prazer na sua presença, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, buscar em primeiro lugar a sua justiça. E a tua palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Então nós estamos aqui colocando o Senhor, ó Pai, como primeiro nas nossas vidas, como a prioridade das nossas vidas. E eu quero confessar a tua palavra, eu quero declarar, meu Deus, que todos esses pedidos, todos esses alvos, no seu tempo, Pai, o Senhor vai responder, o Senhor vai confirmar, o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Traga, meu Deus, a resposta, traga a cura, traga o milagre, traga a provisão, traga o livramento, traga a restauração, traga, meu Deus, aquilo que os seus filhos estão precisando. Meu Deus, nesse momento também, nós queremos orar pela paz em Israel, porque a tua palavra diz: orai sempre por Jerusalém, para que na paz de Jerusalém nós também tenhamos paz. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que Israel é o teu povo, é o povo a quem o Senhor separou, que o Senhor escolheu para manifestar, ó Deus, ao mundo, ó Pai, a tua vontade. Ó Pai querido, quantas vidas ali estão sofrendo, ó Pai, estão correndo perigo, ó Pai, por esses bombardeios que estão sendo direcionados para esta nação. Meu Pai, nós oramos agora para que esses bombardeios cessem. Ó Deus, livra, Senhor, aqueles que moram na cidade. Nós temos amigos que moram ali. Guarda eles, livra eles também desses ataques, ó Pai. E nós ministramos agora a paz do Senhor sobre Jerusalém. Ministramos agora, meu Deus, que haja um cessar-fogo nessa guerra, em nome de Jesus, e que haja
paz em Jerusalém, que haja paz em Israel. Pai querido, traga a tua paz também para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para as nossas vidas, porque na tua paz, ó Deus, é que nós vamos permanecer. Como a tua palavra diz, deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua paz nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como é importante nós orarmos, confessarmos a palavra e orar a palavra de Deus, né? Orar as verdades da palavra. Eu creio que cada oração que nós fazemos aqui, o seu coração é renovado, você também se sente fortalecido através dessas orações. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos à palavra de Deus dessa noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial. E o tema da palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é: vença o desânimo. Forte essa palavra, né? Vença o desânimo. E o texto que eu quero usar como referência está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 8. É uma história, talvez poucos conheçam essa história, mas você vai conhecer agora e vai aprender muito aqui através dessa palavra. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e o tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Eimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém? Talvez essa história seja nova para você, mas vamos aprender muito com essa história nesse pouco tempo que nós temos aqui pela frente, não é verdade? Você sabe que eu quero falar hoje para você sobre esse tema, como vencer o desânimo. Você sabia que muitas situações podem nos desanimar facilmente. E quando nós estamos desanimados, a nossa fé ela enfraquece. E quando isso acontece, toda a nossa vida sente esse desânimo. Eu quero usar essa experiência de Davi como um exemplo de como nós podemos vencer o desânimo. Deixa eu resumir aqui, bem rápido, essa história para você que eu acabei de ler, para você entender melhor. Davi tinha acabado de voltar da batalha com os seus 600 homens. Mas quando ele chega em casa, junto com esses soldados, com seu exército, toda a cidade, que era a cidade de Ziclague, a cidade de Davi, estava queimada. Era um cenário de caos e de destruição. Por quê? Porque enquanto Davi estava fora em batalha, os inimigos de Davi, os amalequitas, vieram
queimaram todas as casas e ainda por cima levaram as esposas dos soldados, as esposas de Davi, os seus filhos cativos. Então imagina, você chega na sua cidade, está tudo destruído, suas esposas, seus filhos são sequestrados. Essa era a situação, esse era o cenário. E a Bíblia diz que quando aqueles soldados e Davi viram aquela cena, todos, inclusive Davi, choraram muito, até não ter mais forças para chorar. A ponto da Bíblia dizer que Davi se angustiou. E para piorar a situação, a Bíblia diz aqui que o povo ficou contra Davi e queria apedrejar Davi, a ponto de querer matá-lo, como se tudo aquilo fosse culpa de Davi. Você sabe que interessante como que nós vemos a pressão que Davi estava sofrendo naquele momento. Talvez esse tenha sido o momento mais dramático na vida de Davi. Talvez naquele momento Davi tenha pensado assim: agora eu vou parar com tudo, eu vou desistir de ser rei, eu vou desistir do meu chamado. Porque há um detalhe aqui, Davi ainda não era rei de Israel naquele momento. Ele ainda não era rei. Mas ele se viu cansado, ameaçado, desanimado, angustiado com toda aquela situação. Mas a Bíblia diz que logo em seguida, Davi, ele buscou o Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. A Bíblia diz que Davi se renovou, ele se reanimou no Senhor. Ele foi procurar o sacerdote chamado Abiatar, e pegou e pediu ao sacerdote que lhe emprestasse o éfode, que é a sua estola sacerdotal. Colocou sobre ele aquela estola, aquele éfode, se reanimou no Senhor, consultou ao Senhor se ele poderia ir recuperar, resgatar a sua família, e se ele teria sucesso naquele resgate. E a Bíblia diz que Deus respondeu a Davi que ele iria conseguir resgatar, libertar suas esposas e os seus filhos. Então ali termina essa história, Davi se reanima no Senhor, Davi se fortalece no Senhor e ele vence aquele desânimo. Amém? Bom, talvez você também se encontre assim hoje, desanimado, cansado, talvez vivendo alguma situação na sua vida, talvez você tenha lutado muito, não tenha visto resultado como você gostaria, isso tem gerado angústia no seu coração, mas eu tenho certeza que depois dessa live, depois dessa palavra, você vai sentir totalmente renovado e todo o desânimo vai embora da sua vida em nome de Jesus. Amém? Mas pastor, como que eu posso vencer o desânimo na minha vida? O que eu aprendo com essa história? Vamos aprender? Como que nós podemos vencer o desânimo? Mas antes eu preciso fazer aqui uma análise com você de como o desânimo se instala na nossa vida. Porque esse texto deixa muito claro como é a dinâmica do desânimo. Antes de mostrar o remédio para você, eu quero te mostrar o problema. Porque muitas pessoas hoje estão desanimadas. Então nós temos que ir na raiz desse problema. Nós temos que ir na base do desânimo. O que está causando esse desânimo em você e em muitas pessoas, para nós também apresentarmos a solução e apresentarmos o remédio, né? Então, a dinâmica do desânimo, ele funciona mais ou menos assim, de acordo com o que nós vemos também nessa história. O que causa desânimo na vida das pessoas? Sabe o que causa o desânimo? É quando nós lutamos batalhas e lutas que se estendem por muito tempo. O desânimo vem quando as batalhas se tornam mais longas do que nós esperávamos. Na verdade, antes de Davi enfrentar os amalequitas, Davi, ele estava já há 13 anos sendo perseguido por Saul, o rei de Israel de então. Davi tinha vencido Golias, derrubado Golias, aquilo causou ciúme em Saul. E Davi, agora, há 13 anos, ele estava sendo perseguido por Saul. Davi, nesse momento, estava com 30 anos. Quando ele tinha 17 anos, ele vence Golias. E por 13 anos, ele é perseguido. E naquele momento, ele ainda tem que enfrentar aquela situação. Então veja que a batalha, a luta na vida de Davi se estendeu por muitos anos. E isso, com certeza, causou desânimo. Causou estresse, pressão,
As circunstâncias estavam fazendo com que Davi poderia pensar que as promessas de Deus não iam se cumprir na sua vida. Talvez ele pensou, agora é o meu fim. Sabe, talvez você também esteja passando por essa situação. Talvez você esteja enfrentando uma luta que se estende por muito tempo. Talvez você tenha esperado aquela promoção no emprego e todo mundo é promovido, menos você. Talvez você tenha lutado com uma enfermidade já há muitos anos. Ou talvez você esteja lutando contra um vício que te persegue já há muito tempo. Talvez você tenha enfrentado uma luta no seu casamento que se arrasta por muitos anos e você não consegue resolver isso. Isso tudo vai causando o quê? Desânimo. O tempo passa, a luta se estende e nós vamos sentindo aquela fadiga, aquele cansaço, nós vamos ficando cada vez mais desanimados. Essa era a situação de Davi. Você sabe como também o desânimo ele pode aumentar na nossa vida? E nós vemos também nessa história, quando nós estamos fazendo a coisa certa e não vemos resultado. Quando nós fazemos tudo certo, mas o resultado não é proporcional. Por que eu estou falando isso? Porque essa história também conta que Davi, ele tinha saído com os seus homens para guerrear, para proteger a sua cidade. Davi estava fazendo o que era certo. E quando ele volta, o que acontece? A sua cidade foi atacada. Então veja, o desânimo também vem quando a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente se esforça e nada acontece. E o pior, o contrário que nós esperávamos acontece. Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu estou fazendo tudo que o senhor está mandando, eu estou fazendo tudo que a palavra diz, eu tenho participado das lives, eu tenho participado do jejum, eu tenho participado dos cultos, mas eu não tenho visto o resultado. Pelo contrário, parece que as coisas estão piorando. E isso causa o quê? Desânimo. Não é verdade? Então o desânimo vem e se instala ainda mais no nosso coração. Talvez você tenha tentado, esteja tentando ser um bom pai, esteja tentando ser uma boa esposa, mas você não está vendo resultado. Você tem tentado ser uma pessoa melhor, mas parece que as coisas estão piorando. Eu te pergunto, isso causa desânimo ou não causa? Não é verdade? Mas Davi estava vivendo essa mesma situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Não pare. Não desista de fazer o que é certo. Não desanime. Continue fazendo bem. Continue fazendo aquilo que é certo, mesmo que você não veja resultado. Porque a palavra diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então continue fazendo bem, continue fazendo o que é certo, porque a sua colheita vai chegar, amém? Não se canse de fazer o bem. Permaneça firme no seu propósito. Uma hora a sua colheita vai chegar. Não permita que pensamentos negativos te removam da posição de fé e de perseverança. Amém? Mas eu quero já caminhar já para o final dessa palavra, ainda falando sobre essa experiência de Davi, e dizer para você que o desânimo também ele pode ser agravado com alguns sentimentos ruins. A Bíblia diz aqui que Davi ficou desesperado. Todo o seu exército também entraram em desespero. Ou seja, quando você está desanimado com algo e você não vê melhoras naquilo que você espera, o desespero pode crescer no seu coração. Quando Davi viu as cidades queimadas, quando viu sua esposa sequestrada, seus filhos, ele ficou desesperado. Ele não tinha mais forças para acreditar e saber como ele poderia sair daquela situação. Isso também pode acontecer conosco. Quanta decepção, quanta indignação pode gerar em nós um sentimento de revolta, a ponto de querermos até matar alguém, não fisicamente, mas no nosso coração. Porque Davi, quiseram matar Davi. Os soldados ficaram tão desesperados e o povo ficou tão indignado que quiseram matar Davi. Mas o desespero faz isso.
Sabe o que o desânimo faz também? Pode piorar o desânimo, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Veja, o povo ficou indignado contra Davi, eles não perdoaram Davi, dizendo que a falha era de Davi. E quantas pessoas hoje estão desanimadas, porque não conseguem liberar perdão, porque estão magoadas, porque estão ressentidas. Quantas pessoas estão aí guardando rancor no seu coração. Isso só piora ainda mais a situação. Mas, pastor, me dá uma notícia boa. Como que eu posso vencer tudo isso? Como que eu posso sair desse quadro? A história não acaba aqui. A Bíblia diz, agora vem a parte boa dessa história, que Davi se reanimou no Senhor. Olha o que diz o versículo 6. Versículo 6 a palavra diz, e Davi, pode voltar? E Davi, versículo 6, isso. Versículo 6, próximo, isso, agora. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia. Veja, olha que coisa interessante, que palavra linda. Enquanto muitos reclamavam e se enchiam de amargura, Davi se encheu de força no Senhor. Eu quero dizer para você que só em Deus podemos renovar as nossas forças. Amém? A palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 28, a palavra diz que não sabes, nem ouvistes, que o nosso Deus, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Aleluia. Deus não é como a gente que se cansa facilmente. Não, Deus não se cansa. E porque o nosso Deus não se cansa, Ele nos dá a sua força. Aleluia. Por isso que a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que enquanto você está ouvindo essa palavra, participando dessas lives, confessando a palavra todos os dias aqui, participando da ceia do Senhor, o Senhor está te fortalecendo. Amém? Nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Aleluia. Você já se sente fortalecido nessa noite? Nós estamos aqui buscando ao Senhor, o Senhor está nos fortalecendo, o desânimo está indo embora, e nós estamos sendo renovados pelo Senhor. Agora tem um detalhe aqui nessa história que eu quero fechar com esse detalhe. O detalhe está aqui no versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Qual o detalhe que eu quero te mostrar aqui? Como que Davi se reanimou no Senhor? Como que ele se fortaleceu no Senhor? A Bíblia diz que Davi foi até o sacerdote Abiatar. Ele pediu a estola sacerdotal. O éfode era o quê? Era uma roupa feita de linho. Era a estola que o sacerdote colocava sobre ele. Ele se vestia com aquela estola para se apresentar diante de Deus. O sacerdote não podia chegar diante de Deus sem aquela vestimenta. Fazia parte da cerimônia, né, que o próprio Deus havia estabelecido. E essa estola, esse éfode era feito de linho branco, de linho puro. Então o sacerdote tinha que se apresentar diante de Deus vestido com aquela estola, feita de linho branco. Sabe o que isso significa? Significa que essa estola sacerdotal de linho branco aponta para a justiça de Cristo. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos vestidos de Cristo. Cristo é a nossa
justiça. Lembra que eu falei para você semana passada sobre a justiça de Deus em Cristo Jesus? Amém? Quando nós estamos vestidos de Cristo, nós não olhamos mais para as nossas falhas, não olhamos para as nossas imperfeições, porque Deus removeu o nosso pecado e colocou sobre nós a justiça de Cristo. Amém? Por isso que nós temos que olhar sempre para Cristo. Por isso que nós temos sempre que olhar para o Senhor e não para as nossas imperfeições. Davi já estava sendo acusado. Davi já estava sendo ali apontando, as pessoas estavam apontando os erros para Davi. O que Davi fez? Ele não olhou para aquelas acusações, ele não olhou para aquelas palavras, ele olhou para Deus, ele se colocou a veste sacerdotal e se aproximou da presença de Deus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, concluindo esta palavra, vença o desânimo olhando para Cristo. Não olhe para as suas imperfeições, não olhe para as suas falhas, não olhe para os seus erros, olhe somente para a justiça que vem de Deus, porque Cristo é a nossa justiça. Eu sou aceito diante de Deus por causa de Cristo. Aleluia. Deus ouve as nossas orações por causa de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é que tirou os nossos pecados e nos cobriu com o sangue de Jesus. Aleluia. Quando nós falhamos, quando nós erramos, o diabo quer apontar nossas falhas, quer apontar nossos erros. E isso traz desânimo. E olhar para as nossas fraquezas nunca nos tornará fortes. Olhar para os nossos erros nunca nos melhorará em nada. Por isso nós temos que sempre olhar para Cristo. Sempre olhar para a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso também que todas as vezes que nós queremos nos justificar, toda vez que nós queremos nos defender, toda vez que nós queremos colocar em evidência alguma virtude nossa, nos defendendo para alguém, nós estamos anulando a justiça de Cristo em nós, porque Deus é quem nos justifica, Ele é a nossa justiça. Amém? Então eu quero dizer para você, nessa palavra, vença o desânimo na sua vida, não queira se justificar, não dê ouvidos às palavras de pessoas que só querem apontar suas falhas. Não, se revista nessa noite dessa estola sacerdotal, desse linho branco, que é a justiça de Cristo na sua vida. Naquele momento, Davi recobrou o seu ânimo. Naquele momento, Davi se fortaleceu no Senhor, aleluia, e ele pegou de volta suas esposas, seus filhos, libertou sua família e voltou para casa. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Reanima-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor nessa noite. Amém? Não olhe para as suas falhas, não olhe para os seus defeitos, olhe para Cristo. Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa redenção. Amém? Deus abençoe sua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que essa luta vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Talvez você esteja há muito tempo lutando com algo. Confia no Senhor, espera no Senhor, continue fazendo o bem, continue fazendo aquilo que é certo, continue, ainda que você não veja resultados, continue fazendo aquilo que é certo, continue semeando boas palavras, continue semeando boas atitudes, porque a seu tempo você vai colher. E nunca esqueça de olhar para Cristo, sempre olhe para Cristo, não olhe para o seu comportamento, não olhe se é um comportamento bom ou se é um comportamento ruim, não, olhe sempre para Cristo, porque Ele vai sempre te restaurar. Amém? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, vamos nesse momento nos preparar para participar da ceia do Senhor, né? Porque participar da ceia do Senhor é confessar esse revestimento que está sobre nós da justiça de Cristo na nossa vida. Mas antes, eu quero deixar um desafio para você aqui hoje. Todos os dias eu tenho deixado um desafio para você praticar e para aumentar a sua fé. E o desafio de hoje é o seguinte: você vai lembrar de alguém nesse momento que está doente,
que está enfermo, com alguma enfermidade, porque você sabe, se tem algo também que traz desânimo no coração das pessoas é a enfermidade, principalmente quando essa enfermidade se estende por muito tempo. Então você vai pensar em alguém que você conhece, pode ser algum familiar, algum amigo, ou pode ser até alguém que não, nem que você conheça, mas alguém que seja um amigo de algum amigo seu, por exemplo, que esteja doente, que esteja enfermo. Pode ser que ela esteja com Covid, pode ser que esteja passando com esse vírus. E o que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone e vai ligar para essa pessoa. Amém? Você vai ligar para ela. Você vai liberar uma palavra para ela. Você vai orar por ela ao telefone. Amém? Você vai orar, olha, eu estou aqui, eu quero orar com você para que o Senhor te reanime, para que o Senhor te dê forças, para que o Senhor te cure. Você vai orar por cura, vai orar por milagre. E eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Amém? Vamos fazer isso? Ok? Esse é o desafio. Ligar para alguém que está enfermo, alguém que está sofrendo com alguma enfermidade e orar por ela. Orar ministrando a cura, a vida de Deus. Amém? Conto com você nesse desafio. Nesse momento, pegue o seu pão, pegue o seu cálice e vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor. Amém? Igual Davi se fortaleceu no Senhor. Pegou a estola sacerdotal, que aponta para a justiça de Cristo da cruz. E aquilo trouxe renovo, trouxe força para Davi. Amém? Que nesse momento, a ceia do Senhor, o pão e o cálice, que representa o sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele levou todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados e nos deu a sua justiça, nos deu o seu perdão. Que nessa verdade você possa ser renovado nessa noite, fortalecido nessa noite. Não olhe para os seus defeitos, não olhe para os seus pecados, olhe para o sacrifício da cruz, porque lá, nele, você vai se reanimar e se fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Pegue o seu pão e declare comigo, em nome de Jesus. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Ao comer desse pão, estou me alimentando da vida de Deus. Diga, ao comer dele, eu sou liberto de toda maldição, de toda enfermidade. Ao comer dele, eu declaro, eu sou curado, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga, hoje, ao comer desse pão, eu estou proclamando que as promessas de Deus se cumprem na minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu me revisto agora da justiça de Cristo e recebo ânimo, vigor, cura, saúde no meu corpo, em nome de Jesus. Amém. Pegue o cálice e vamos confessar a palavra de Deus. Diga, este cálice é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Diga, por este sangue eu fui lavado, purificado, perdoado, liberto. Diga, eu sou livre. E ao tomar esse cálice, eu me revisto agora da justiça de Cristo e me reanimo no Senhor. Diga, eu rejeito todo desânimo, toda acusação, pois não há mais débito em minha vida na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão e beba do cálice com alegria em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Muito bem. Ao fazermos isso, estamos encerrando mais uma live desse nosso jejum no dia de hoje. E amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, às 19h30, no 11º dia. Amanhã será o 11º dia e eu te espero aqui, tudo bem? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e nos acompanhe aqui nesse canal, o canal da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe sua vida, que a paz e a graça do Senhor seja multiplicada sobre você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.